Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um esclarecimento relacionado ao último vídeo que a gente gravou na semana passada, que falava sobre... Como aceitar o inaceitável. Isso, em determinado momento do vídeo a gente falou assim, que nós não estamos fugindo de situações, que na realidade a gente foge de sensações. Porque tudo que a gente passa nessa vida traz uma sensação, boa ou ruim. E tudo, na verdade, tudo que a gente leva daqui são as nossas sensações. E às vezes aquela sensação, ela é algo tão incômoda que eu acabo tentando fugir dela de alguma forma. Então, se você não compreendeu bem o que eu quero dizer, né, o que a gente quer dizer com sensações, vamos entender assim. Basicamente, sensações de prazer e sensações de dor ou de sofrimento. Tá? Então, assim, se eu estou sozinho e me sinto desconfortável, me sinto mal, né, tenho uma sensação desconfortável dentro de mim, então... eu busco uma companhia. Isso, a gente busca um relacionamento. Relacionamento nem sempre é amoroso, tá, gente? Relacionamento, às vezes uma amizade. Isso, a gente busca um relacionamento para que a gente se sinta bem. Se sinta mais completo. Isso. Então, a gente poderia dizer assim, ter um relacionamento é um problema? Não, nem estar sozinho. É isso, nem estar sozinho. O problema é quando eu vou buscar num relacionamento algo que eu não tenho dentro de mim. Buscar fora um complemento. Isso, porque eu me sinto mal, então eu quero um relacionamento que me traga prazer. Isso. E qual que é a consequência desse tipo de modus operandi? São aqueles relacionamentos ruins, desgastantes, desconfortáveis, com às vezes até... com codependência. Codependência ou até com violência emocional em que a pessoa se agarra naquilo, porque é preferível, na mente dela, né, estar num relacionamento ruim e ter sensações desagradáveis, ou me sentir sozinho e ter sensações mais desagradáveis ainda. Isso, ou seja, em resumo, acaba sendo sempre uma fuga daquilo que se sente. Exato. A gente poderia falar assim sobre uma morte. Então, o que tem de ruim numa morte? Por que as pessoas choram, se desesperam, ou tem aquelas, né, reações artificialmente intensas. Ampliadas, intensas quando alguém morre? E todo mundo que está aqui, você que está assistindo, sabe que um dia vai morrer, não sabe? Eu sei, acho que desde a hora que eu nasci. Exato. Eu diria assim, vamos resumir, mas daria para entrar em muito assunto falando sobre a morte. Mas primeiro que é um grande egoísmo, né? Mas é porque aquela pessoa que partiu, falando em morte, partiu mesmo de corpo físico. Foi para outro mundo. Né? Foi para outro mundo, desencarnou, etc e tal, botou o paletó de madeira. Ela me completava de alguma forma, ela me trazia um conforto, ou enfim, às vezes nem tinha muito amor ali, às vezes era mesmo uma rixa, mas tinha uma sensação que eu não quero ficar sem. Muitas vezes era uma sensação ruim, como você falou, né? Que eram aqueles casais que na verdade não se amavam, eles só estavam... pai e mãe. Às vezes eles só estavam acostumados com a presença do outro, então tinha uma sensação de uma presença naquele ambiente. Isso. Que não era exatamente amorosa, mas eu estava acostumado com ela. Uma zona de desconforto. Exato. E o que a gente sofre, ou no geral as pessoas sofrem quando alguém morreu? Porque aquela sensação vai deixar de existir. Isso, e é inconsciente, claro, não é assim, tipo, agora eu vou sofrer porque a minha sensação vai sumir. É essa que é a questão. Essa fuga das sensações são muito inconscientes. Tá, interessante notar, né, que a sensação são sempre algo muito sutil. E que como a maior parte das pessoas está muito endurecida, né, muito... enrijecida mesmo, isso, né? pelo sistema que a gente vive. Desconectado. De si próprio, exato. Essa sensação que é sutil, ela se transforma numa bola gigantesca dentro de nós. E quando chega lá, a gente chama isso de uma grande emoção. Isso. Então, a sensação da perda, a sensação da solidão, são sempre algo muito sutil dentro de nós. Mas aí a gente diz que está sozinho, grita e chora. Diz que perdeu alguém e se desespera. Essa é a capa mais externa daquela sensação mais profunda que está lá dentro. É como uma criança que já tá toda... Quem nunca viu isso, né? A criança tá lá toda dolorida porque aconteceu alguma coisa, mas ela não chorou. Aí, de repente, ela, sem querer, tropeça, nem se machuca, mas daí ela chora imensamente, né? Eu vejo que as nossas emoções é muito assim. A gente vai guardando, camuflando de nós mesmos aquilo que nós sentimos. E aí, quando tem uma oportunidade, aquela bolha, ela vem para fora. Explode. Outros exemplos assim de sensações, para a gente entender de como a gente tenta fugir de sensações. Saúde e doença. Sim. Então, quando a gente se sente saudável,
né, a gente se sente bem. Uma Isso, sensação lógico, agradável, né? Quem gostaria de estar doente? Né? Quando a gente adoece, a gente perde aquela sensação agradável, vamos chamar até de prazerosa, equilibrada, de bem-estar, e entra num circuito de sensações ruins. Tá? Então, dependendo da maneira como a gente entende isso, né, a doença, que deveria ser algo puramente educativo, ele se transforma em pânico, em desespero, em vou arrancar os cabelos. Em realmente perder um pouco até da consciência do momento e entrar, né, num ciclo realmente que até as pessoas que estão ao redor ficam assustadas, porque acaba entrando num desespero muito grande. Exato. Justamente, e aí vem novamente, por quê? Porque nós temos o medo de perder aquela sensação, né? De não ter mais aquela sensação conosco. E isso está embutido em todas as coisas. Aqui nós demos poucos exemplos, mas está embutido em tudo. Então tudo aquilo que eu fujo da minha sensação é difícil de aceitar, porque eu estou fugindo da minha sensação. Por isso que a gente disse que a gente ia fazer uma ampliaçãozinha no vídeo sobre aceitação, porque quando eu não quero olhar para o mal-estar que me causa determinadas coisas, eu estou fugindo da minha sensação. E é por isso que quando eu não quero olhar, eu não quero aceitar isso. Né? O não querer olhar é o não aceitar. Tem mais um exemplo também, né, que talvez ajude a esclarecer, porque é uma coisa palpável que a gente falar, por exemplo, em riqueza e em pobreza. Né? Por que a nossa sociedade ela tem essa busca tão frenética pela riqueza? Porque a riqueza traz sensação de, muitas vezes, de poder. É um prazer, né? Prazer de poder consumir tudo aquilo que eu quero. Né? É uma sensação de que eu sou mais... Uma comparação. Né? Exatamente. Assim como a pobreza, muitas vezes, traz a mesma coisa. Sim, de humildade. E isso, uma sensação de que eu sou mais humilde do que o outro, né? Por causa daquela parábola bíblica e aquelas coisas todas. Né? Ou uma sensação de comparação, em que eu me sinto menor do que aquele que está lá em cima. E tem pessoas que... se sentem... em função dos seus mecanismos, elas entram nisso inconscientemente. Exatamente. Então, tudo são sensações. E a maneira como a gente interpreta essa sensação é que vai determinar as emoções que a gente vê na superfície e os resultados da nossa vida. Eu vou ter fora. Exato. Ou seja, resumindo, tudo está dentro de mim. Isso, tudo está dentro. Tudo. Mesmo se eu estou negando algo fora, se eu não estou conseguindo aceitar uma situação fora, é certeza, sem sombra de dúvida, de que existe uma emoção, uma sensação interna que está incômoda, que está me desagradando, que eu não gostaria de estar sentindo aquilo. E por isso eu nego ou rejeito o que está fora. Porque se eu estivesse em paz, se eu estivesse tranquila, independente do que está acontecendo fora, claro que a gente busca soluções, claro que a gente vai buscar fazer o seu melhor, vai buscar se dá para mudar aquilo, mas de uma forma despreocupada e não de uma forma desesperada muitas vezes, ou com muita intensidade naquilo. Dá para fazer? Ótimo, faço. Não dá para fazer? É assim. Tá bom. Então fica mais leve. É importante entender, né, que essa compreensão não é uma apologia à pobreza ou à doença ou à solidão. Né? Na verdade é assim. Faz parte do nosso aprendizado buscar aquilo que é o melhor para nós, mas é aquilo que nos move para chegar nisso é que tem que ser faz a diferença. Toda a diferença. Porque eu posso enriquecer às custas do meu trabalho, da minha cooperação, né, do meu serviço ao mundo, ou com base na minha ganância, nas minhas ambições, nos meus desejos. Tudo é dinheiro. Sim. Mas o que está dentro da gente é que vai determinar a maneira como isso vai acontecer e a colheita, né? Porque a gente está vivendo num momento agora que é muito interessante as pessoas entenderem que a gente está tendo uma liberdade muito grande para errar. Sim, para ser quem a gente é. Exato, e por isso a gente está vendo o nosso mundo virado um pouco do avesso como está. É interessante observar isso, tá? Como o Rafa falou, não é que ser pobre é melhor do que ser rico. Não tem melhor. Não tem melhor. São coisas que acontecem, são situações da vida. O que vai mudar é sempre o que eu sinto em relação ao que está acontecendo fora. Exato. Independente de parecer bom ou ruim, o que eu sinto com o que está acontecendo fora de mim. Porque é só isso que a gente consegue realmente mudar. O que está acontecendo fora, está acontecendo fora. Né? Agora, o que está acontecendo dentro, aí é meu. Isso. E aí eu consigo alterar. E o último ponto, gente, que é muito importante entender é o seguinte. Quando nós rejeitamos, fugimos,
afastamos as sensações negativas, né? Vamos chamar assim, negativas, entre aspas. Para conseguir definir quem são Para nossa elas. mente conseguir assimilar. Isso. Nós também estamos nos afastando das sensações agradáveis na mesma medida. E quando eu falo agradável, eu também estou falando daquela alegria espontânea, do contentamento pelo simples fato de estar aqui, do nosso estado de presença, quando a gente está lá inteiro e está se sentindo preenchido apenas por estar lá, da nossa intuição. A leveza que tudo isso proporciona. Isso, então, porque tudo são sensações, né? Então, se eu não encaro o meu lado sombra e passo pelas sensações, vamos dizer assim, negativas, ruins, que me bloqueiam, desagradáveis, isso, eu também não vou conseguir reconhecer as sensações que vêm da nossa alma, que nos trazem a inspiração, que nos trazem a alegria, que nos trazem aquilo que verdadeiramente a gente quer. Porque sensação é sensação. Então, se eu me bloqueio para aquela sensação que eu considero desagradável, eu me bloqueio para todas as sensações. Né? Então, quanto mais eu me sinto de um lado, que as desagradáveis, vamos dizer assim, talvez sejam mais fáceis de serem percebidas num primeiro momento, mais eu me conecto e começo a sentir as agradáveis também. Isso, e é justamente para conseguir sentir isso com cada vez mais intensidade, com cada vez mais sensibilidade, mais percepção, que existem aí inúmeras técnicas de meditação. Eu até vou deixar o link aqui se vocês quiserem ler sobre a experiência que eu tive com meditação Vipassana uns anos atrás, que é especialista nesse tipo de coisa. Você vai passar 10 horas por dia, né? Por 10 dias. Por 10 dias sentado, com sensações e dores pelo seu corpo, e tem que aprender a gerenciar isso. E a ideia desse processo é que você reconheça ela como elas são, apenas sensações no seu corpo. Só que quando essa sensação ela é ampliada artificialmente pela nossa identificação com ela, aí ela se transforma em dores, em sofrimentos e nas tormentas emocionais que as pessoas têm. É uma mistura entre aquilo que eu sinto com aquilo que eu penso e que transforma naquela grande novela dentro de mim. E que a hora que você vai olhar é só uma poeirinha. Pois é. É só uma coisa de nada, tá bom? Então é isso. Espero que tenha ficado bem entendido, bem claro, e a gente se vê na próxima.